Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Real Madrid. De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña. Apresentação, Eliel Almeida. Neste momento vejo a festa em Madrid, vejo a festa na cidade de Madrid, a cidade parada para celebrar o título do Madrid, os jogadores completamente perdidos em campo, correndo para lá e para cá, de tanta alegria desse troféu. Só que não, né, gente? Vamos ser honesto, né? Não tem comemoração nenhuma, não tem festa nenhuma. Os caras estão completamente frios, parece que o Real Madrid não ganhou nada. Que negócio, hein? Como que a gente endeusa esse torneio ainda, hein? Vamos ser honesto pra você. Ainda bem que o meu Santos ganhou 2 desse aí, na época que era mais comemorado as coisas, né? Pô, que anticlímax, que negócio chato. Torneio meio sem graça. Europeu não devia participar disso não, viu, Carlão? Olha, Eliel, você sabe que eu pensei nisso também? Só que aí perderia o glamour, mas se os caras não querem comemorar, não querem celebrar, vão lá pra quê? Eu acho que a FIFA poderia, sim, mudar um pouco o regulamento com relação a número de estrangeiros. Se bem que os brasileiros também estão recheados de estrangeiros, mas a diferença ficou muito grande, né? Não ficou tem enorme. jogo. Não tem jogo. Tá muito difícil. Não sei o que a FIFA vai fazer com esse torneio aí. Meu Deus, que Na difícil, verdade, que virou um... sei lá, um incômodo, né, pra FIFA, porque ela, acho que na realidade, ela é obrigada a contar com esse torneio pro calendário, Sim. né? Mas não tem competição, né? Ficou difícil. Ficou difícil. Quem é muito fã desse torneio é o Fábio Scheib, né? Apaixonado por esse torneio. E aí, Eliel, muito boa tarde, ouvinte CBN. O 9º título do Real Madrid. Nos últimos 10 anos, o Real Madrid levantou 6 vezes esse campeonato. O Real se isola como o maior campeão, né? O segundo colocado é o Milan, que tem 4. É o maior time do mundo. Milan tem 4. Nossa. O Real Madrid tem 9. O Palmeiras tem quantos, mundo, né? Scheib? Só pra... O Palmeiras nunca venceu esse Não. campeonato. Entendi. Desculpa, não sabia. O Palmeiras nunca venceu. Não solta essa música. E o último campeão brasileiro, sul-americano, é o Corinthians, em 2012, né? Não, o último campeão sul-americanos, né? O último que venceu. Nossa, toca o hino do Corinthians, não é nem brasileiro, é sul-americano. Grande Esporte Clube Corinthians Paulista. O campeão dos campeões. O melhor do torneio, Vini Júnior. Jogou um jogo. É isso que é injusto, cara. Jogou um jogo, é o bola de ouro do torneio. O menino do... Meu Deus do céu. Do Pachuca Nada jogou... contra o Vini Júnior, não. Mas um jogo... Pachuca jogou 3 jogos, Pelo amor de Deus, viu? Eu não sei, virou um estorvo esse torneio aí pra FIFA. Virou. E ela não sabe o que fazer, ela vai permanecer nesse sistema aí, mas nossa. Os árabes do Catar lá, não verdade. são árabes, né? Os sheiks. Os europeus já reclamavam, né, anteriormente, daí a FIFA adotou esse critério de colocar direto na final. O europeu fazendo um jogo apenas. Pra eles, acho que tá bom um jogo só, não interfere tanto no calendário deles. Eles vêm, jogam, ganham e vão embora. Olha, ele ganhou outra coisa ainda. Já era tão fácil com 2 jogos, né? Sim. Lá, né? Um jogo apenas, aí ficou mais fácil ainda. Ficou mesmo. A única coisa que pode pegar, Carlão, é tipo assim, chegar lá e pegar, entre aspas, um dia ruim, vai. Pegar um voo ruim. É muito difícil, mas é muito difícil, muito né? Difícil, muito a diferença é grande, ainda mais quando é o Real Madrid. Onde é esse... aliás, o árbitro, eu vou falar um negócio pra você, hein? O VAR, o cara do VAR chamou com vergonha, hein? Porque o árbitro não viu um pênalti no jogador do Real Madrid. A equipe de arbitragem gigante. Levou todo mundo, né? Essa história do árbitro deixar o jogo seguir... Hoje eu vim de árbitro de futebol, hein? É verdade. Tô igualzinho o árbitro. O árbitro deixar o jogo seguir, tomou um fumo do VAR, velho. Falou, cidadão, vem aqui ver que ficou feio demais, hein? Aí ele teve que dar o pênalti, o Vini Júnior bateu mal o pênalti. Bateu, mas... Pênalti bem batido é pênalti convertido, né? Mas
com essa dinâmica do futebol mundial hoje é quase que impossível um sul-americano vencer. Ou a equipe de outro continente a não ser europeu. A diferença é gigante. Não tem como. E as últimas conquistas do Real não foram com os sul-americanos, né? Hoje contra o Pachuca, no 22 contra o Al Hilal e antes contra o Al Ain, que tinha eliminado contra quem? o Al Ain, tinha eliminado o River Plate na semifinal. Não tem como dificultar. Então, nem na final sul-americano. Como que a gente poderia dificultar um pouquinho mais? Só se colocasse o europeu, quer dizer, não é dificuldade, mas... Não sei, mais jogos? Não sei, mas não tem dificuldade. Colocar, assim, 7 jogadores dos europeus em campo só, né, Carlão? É, verdade, Não tem o que fazer. Boa ideia. Não tem o que E fazer. ainda assim é capaz de dar. Até porque se você limitar os estrangeiros, as outras equipes vão sofrer também, né? Porque hoje, né, as outras equipes também hoje em dia, com o mundo estrangeiros. globalizado, assim, com tantos jogadores, Então não tem os caras nem como. participariam, né? O mundo o quê? Globalizado, Não, né? tá falando difícil hoje, hein? É muito estudo, né? Muito estudo, né? Realmente. Que fase, né? Eu acho que é a nossa verdadeira Barça, né? Lembra da Barça, cara? Eu peguei a Barça. La Russe Cultural. Tinha aquelas coleções de 20 livros, né? Hoje tá tudo o nosso muito Fábio fácil. Scheib é o nosso, como diz um amigo meu, troglodita, né? Em vez de falar poliglota, ele fala troglodita. É o nosso malvado favorito. Ele é. Ele tá voando baixo. Depois eu queria saber quais os itens da cesta que ele vai ficar. Eu acho que nenhum. Pô, arrumou a cesta pra ele, desceu, foi gigante lá os caras. Pensando que é Fábio Scheib, colaborador, né? Pô, tá louco. Obrigado. Hoje é dia do que, ô Scheib? Pesquisa aí, você tá nessa função no lugar do Lupe. Aliás, o homem volta, ele vem de bermuda, essa é a minha deu curiosidade. tudo certo a operação da Fimose, ele volta. Hoje faz 19 anos da conquista do Mundial do Tricolor Paulista, né? São Paulo vencendo o Liverpool há 19 anos. 1-0, né? Gol do Mineiro. Gol do Mineiro. Sabe quem deu assistência pro Mineiro? Chulapão, né? Aloysio Chulap, 3 dedos, velho. E o Mineiro apareceu por trás da zaga, driblou o goleiro e fez o gol. Um golaço. Eu lembro desse 2 anos. Rogério Ceni. Desculpe, 2 anos da conquista da Argentina na Copa do Mundo nesse mesmo estádio, Lusail, né? Eu lembro desse jogo como se fosse há 19 anos. Do São Paulo? É. Foi uma manhã de domingo. Aliás, hein, São Paulino? A última grande alegria, hein? De lá pra cá, já debutou, já tá maior idade, a alegria já foi, hein? A última grande alegria já era, hein? Aliás, tá uma crise interna lá no São Paulo, hein? São Paulo, São Paulo! Vou falar que o nada, negócio vai ferver lá pro Casares, hein? Que azares, né? Azares dele. Tava uma resenha lá, ele negou veementemente, mas tava uma resenha nos bastidores do Tricolor que ele queria vender, né, ou fazer uma parceria com as categorias de base, com um grupo do exterior. Olha que alegria do Pachuca pegando a medalha, Carlão. Olha, todo mundo feliz. Sorriso de orelha a orelha. Ô, alegria, hein? Que desânimo, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? Não dá pra mandar europeu e nem mexicano pra lá, não. Os caras não comemoram, pô. Bom, 4h11, Carlota, vamos começar o programa então falando, adivinha de quem, né? De quem? Do nosso sarcófago. Boa, hoje a música é indecifrável, hein? Mas hoje a música é legal, hein? A música a gente cantou ela esses dias na redação. Então eu quero saber porque é o seguinte. Sim. A Ponte Preta esteve em campo. A Ponte Preta esteve em campo. Aliás, eu até esqueci o meu fichário lá, mas a Ponte Preta esteve em campo. Aí eu vou dar uma de cabelo, eu não vou falar o adversário porque eu ainda vou pegar. Tá bom. O meu fichário, mas a Ponte Preta esteve em campo. Esteve em campo no mesmo ano de lançamento desse sucesso aqui. Vai! De Santos. Outro dia a gente cantou essa música. Cara, você sabe que essa música é legal. É um dos caras que é mais pedido nos bares, nos botecos, né? Lá vem, vamos lá. É um que toda vez que o cantor tá terminando, a galera grita lá no fundo: ei! Toca Raul! É esse mesmo, acertou. Toca Raul! Raul Seixas! Grande Raul Seixas. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Beleza. Aliás, você que é um cara que gosta, né, de documentários. Eu gostava de Guita dele. Pô, Ouro de Tolo. Tem um documentário do Raul Seixas, meu Deus do céu. Você gosta? Meio assustador. Já assistiu, Bolacha? Bolacha tá... assustador, né, Bolacha? Eu não sei por que é assustador. Nossa. Até o Paulo Coelho, que era o grande parceiro do Raul Seixas. Aquelas parcerias, algumas coisas satânicas, né? Meu Deus do céu. Mas foi um monstro da MPB, só que essa música não é interpretada. Depois você me manda, onde Raul tem esse... é até famoso, Bolachinha. É no Globoplay? Quem é o cantor? Não, Globoplay não tem, mas vira e mexe nesses canais de música, eles passam. Mas é bem forte, assim, viu? Bem pesado.
Mas ele é fera, o bom baiano Raul Seixas, mas essa não é Raul Seixas, né? Eu tô desconfiado. Vou ouvir mais um pouquinho ao longo do programa. Vou ouvir. É Raul Seixas pra mim, mas eu vou ouvir. Então a Ponte Preta jogou no ano de lançamento desta canção. Hoje é dia de Santos Reis. Mas e aí? Manda aí, ouvinte. A pergunta do dia é: você concorda com esse formato de mundial ou você acha que isso pode acabar? Já foi. Quem fez, fez, hein? Manda aí, 99186-9070. Descobriu, Chaib, se hoje é dia do quê? Hoje é dia do mergulhador. Viu? Aê, Opa! boa! Mergulhador. Queria mandar um abraço para uns 3 amigos meus que mergulham com fé e tomam cada paulada que eu vou te falar. Olha lá o Modric, olha lá ele, olha que Olha emoção. que animação. Modric do Real chorando. Madrid, ó. Olha lá. Que drama, olha Aí, só. os caras nem pulam, velho, pra celebrar o título. Olha Que lá. vergonha. Olha o velho. Modric emocionado. Que vergonha. Um negócio desse é Aliás, vergonhoso. destaque o golaço do Rodrigo, hein? Não, e o primeiro gol foi um golaço também, jogadaço Também. do Vini, né? Mbappé se recuperou, fez gol. O primeiro gol foi... O Vini Teve um pela monte de esquerda. coisa, né? O Vini desceu pelo lado esquerdo, cruzou, Mbappé guardou. E por onde anda o Hendrick, hein? Será? O Hendrick... É Nossa, verdade, hein? nem Não na tava festa lá no ali. jogo, Ah, não, hein? tá aqui, ó. Tá Tá? aqui, olha lá, olha lá. Tá gordo, hein, velho? Aonde? Tá aqui, ó, do lado direito da sua tela. Tá gordo o Hendrick, hein, velho? Olha, perto do carequinha ali. Do É Real Madrid. verdade, verdade. Tá gordo, hein? Tá gordo, hein? Parece o cabelo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Parece o cabelo. O cabelo o cara, o ouvinte tá vendo, né, Carlão? Dá a impressão que eu e o Fábio Chaves estamos na sala, né? Ai, ai, ai. 4h15, começou a arena. Essa foi vambora. boa, essa foi vale. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. São 4h18 de volta com o nosso Arena CBN. Bom, vamos continuar, vamos mandar o recado aqui. Meninos, boa tarde. Meus sobrinhos de Ribeirão Preto já disseram que jogavam bola com o time da CBN de Ribeirão. O goleiro se chamava Eliel, era você? A Sandra Olha. pergunta aqui. Era, eu jogava naquele time lá, mas eu não era goleiro. É bom o campeonatinho lá da Sempre imprensa? fui atacante. Mais ou menos. Boa tarde, ainda bem que existe o Vôlei Renata para dar uma alegria aos torcedores da nossa cidade. Foi bonito, hein? Foi bonito Foi mesmo. legal. 4-0, né?
Boa tarde, Eliel. Esse torneio da FIFA foi feito pelo colonizador para o colonizador, para mostrar quem são superiores aos continentes. Nossa. É uma opinião pesada, hein? Pesada. Boa mas tarde. até 1990 não era assim, não, né? 1990 era diferente. Exatamente. Boa tarde. A FIFA devia limitar o número de jogadores por continente. Assim, cada time só com 3 jogadores de continente diferente. Interessante também, hein? A verdade é que os clubes europeus sempre tiveram essa soberba quando ganham, mas quando perdem não sabe perder. Mandou aqui o Amaral Cardoso, Cláudio Amaral Cardoso. Não perde também. O Sivaldo, pessoal, eu tô numa dúvida, essa música que tocou aí não é do Tim Maia? Então, a música é do Tim Maia, mas a gente tá na dúvida se a interpretação é do Raul Seixas. Porque tem a música que um é autor e o outro que interpreta, né? Tem isso. Boa tarde, tenho uma ideia. Joga só Europa e o resto faz a Copa do Mundo lá no Egito. Ronaldo mandou. Sul-Americano versus Europa. Pode ser também, hein? Sei lá. Boa tarde, Mundial de verdade era no Japão. É só o campeão da Libertadores e da Europa, o resto é várzea. Só que naquele tempo o europeu tinha limitação de estrangeiros, né? Por isso que era equilibrado. Hoje não tem como. Boa É tarde. a Lei Bosman, né? Boa tarde, Eliel. Você é atacante, estamos com vaga no Guarani. Aceitaria ou é jogador caro? Eu sou jogador barato. Meia dúzia de verdinha a cada fim de treino, tamo junto. É isso aí. Igual o Sócrates, aqui recebe conforme a gente bebe. Bom, o Chaib deu... vamos ser honestos, deu esperado, né? Real Madrid. Sim. Previsível, né, Eliel? Previsível, a gente esperava isso, um jogo até mais... No começo foi complicado, até porque o Real Madrid não complicado, mas o Pachuca começou a marcar em cima, foi para ataque, tentou algumas coisas também, sem grandes perigos, mas ficou marcando em cima até a hora que cansou. Depois disso, o Real Madrid aproveitou, impôs seu jogo, tranquilo, fez o gol lá, o golaço na jogada do Vini Júnior, já ainda no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, na genialidade do Rodrigo, um dos grandes do quarteto aí do Real Madrid, com o Bellingham, com o Mbappé e com o próprio Vini Júnior, marcou um golaço fora da área e ficou tranquilo. O Real Madrid administrando, sem levar perigo. É o que acontece nessas finais de Mundial nos últimos tempos, né? O time entra até o adversário, ou sul-americano, ou próprio da América Central, até mesmo um da Ásia, da África, entra, tenta impor o jogo no começo, depois que cansa, sobra a qualidade do time europeu, no caso o Real Madrid dessa vez. Muita qualidade, né, Carrão? Não tem jeito, a diferença é gigante, seja com o mexicano, seja com o japonês, Mexicano. sul-americano também, são verdadeiras seleções, né? Ano Também passado acho. a gente experimentou desse veneno aí com o Manchester Experimentou? City, É verdade. 4-0, sem qualquer Mas o ano passado possibilidade. foi diferente, né? Com 40 segundos já estava 1-0, né? O Fluminense deu vacilo, pra piorar o Fluminense ainda deu vacilo, né? Contra um time que na época era dominante. É quase que impossível, né? Esses caras praticam outro esporte. Além de estarmos numa má fase, né? Uma má fase não, mas sei lá, tecnicamente muito abaixo, né? Os melhores estão na Europa. E aí o melhor do melhor, né? O Real Madrid é o papa títulos da Europa. E papa jogador também, né? Não pode ver um talento que vai lá buscar, sim, né? isso é claro, evidente. Agora, o Chaib tocou num ponto que eu acho interessante, né? A questão do Endrick, velho. O cara não tá participando de jogo nenhum. Não sei não se esse aí também já não vai ser emprestado igual o Vitor Roque, hein? Nós já conversamos e isso tem sido frequente e infelizmente eu acho que é um caminho sem volta, né? Antigamente os jogadores eles saíam do Brasil com 25 para 30 anos, já com uma bagagem, com uma experiência, e hoje não. Hoje os jogadores saem, né, no berço, já estão sendo negociados. Então eu entendo que o Endrick, ele é um grande jogador, tem tudo para ser até um extra classe do futebol mundial, mas gente, o Endrick tem 18 anos, é muito prematuro, de repente ele chega no Real Madrid já protagonizando, então é até natural, é que nós, carentes de grandes jogadores, a gente pegou esse carinho pelo Endrick e torce por ele, mas eu acho que até não é de se surpreender esse momento de adaptação que o Endrick, essa dificuldade na adaptação que o Endrick tem enfrentado. É uma criança, né? Acabou de sair da adolescência. Então isso é um caminho sem volta. Tem o Estevão que vai passar por isso também, né? Mas é triste, né? Ele sendo aí escanteado no Real Madrid.
Também Você acho. mesmo disse, né, Eliel? Você mesmo disse que é o Papa Títulos, Papa Jogador. Às vezes a ideologia do Real Madrid, como dos outros grandes clubes da Europa também, é justamente essa, né? Pegar o jogador que está fazendo sucesso, pôr embaixo das asas ali, ter ele como um jogador, como pertencer ao time, mas acaba não utilizando. Foi assim também com o Vini Júnior, só que o Vini Júnior teve uma diferença, que ele pegou aquela transição da saída do Cristiano Ronaldo, né? Então, para ele ficou quase 2 anos aí entrando, saindo do time, mas depois, quando entrou justamente para substituir um grande jogador, mudando de filosofia o Real Madrid, e dessa vez vai ser complicado para o Endrick, porque os 4 da frente estão no começo da carreira praticamente, né? O Mbappé, o próprio Bellingham, o Vini Júnior, o Rodrigo, então vai ser difícil de achar um espaço aí, né? Mas essa tendência, né? O próprio Estevão, ano que vem, também dá medo para quem gosta do futebol dele, ser escanteado no Chelsea também. Dá medo para quem? Pra quem gosta do futebol dele do Brasil, a esperança de título do Brasil em 2026, até no futuro, porque ele pode ser escanteado e acabar perdendo espaço no futebol, né? Então você tá com medo, né? Queria que ele ficasse mais, na verdade. Você queria? Queria, né? Por quê? Um bom jogador nos campos brasileiros, né? Um bom jogador. Nos campos brasileiros. Apreciar o talento, né? Eu tô achando que você queria por outro motivo. Quantos jogos você viu do Estevão só esse ano, Chaime? Nossa. Bastante, né? Quantos jogos você teve no Brasileiro? 38? 19 em casa? Casa pelo menos uns 18, vai, depois. Nossa, alguns tá outros bom pra jogos você, fora também. Carlota? Tá louco, hein? Coisa linda. Eu vi um do Estevão e um do Endrick. Nos 2 que eu vi, o Estevão brilhou contra o Cuiabá. O Endrick não foi tão bem, mas o Palmeiras atropelou a macaquinha lá em Barueri. 5-0. Doeu, hein? Doeu. Esse torneio da FIFA tá igual o Pérez na Red Bull, dispensável. Saiu, e não foi, saiu? Já confirmou, mas vai sair, né? Não, ainda não confirmou não, hein? Mas vai. Eu não vou na sua não. Ontem nós falamos que a Marta não tinha vencido e ela venceu. Eu não vou na sua mais não. Mas vai, a notícia que tá bombando aí no Mundial de Pilotos, no circo da Fórmula 1. Boa tarde, rapaziada. O Madrid não deu azar como o Chelsea. Carlão Fernandes. Seu homônimo, Carlão. Carlão. O Real Madrid só na final é sacanagem. Por isso é o melhor. Porque é isso ser o melhor time? É verdade. Também acho, né? Mas enfim, vamos ver. É um torneio bem... É um torneio que gera isso, né? Gera essas desconfianças. A imposição que os europeus colocam, né, para jogar esse Mundial deve ser apenas uma data, porque para eles o que vale mesmo é o Campeonato Europeu, a própria Liga Nacional também. Para eles, acho que patrocínio e tudo mais, eles se impõem somente um jogo, né? Ô, Chaib, chegou no Brasil, hein? Facundo chegou no Brasil. Torres. O homem tá aí, hein? Facundo Torres, novo reforço do Palmeiras, ainda não anunciado, a fazer exames. O Palmeiras pretende anunciá-lo amanhã, né? Chegou no Brasil, velho. Bem que você falou, que vai hein? dar conta do recado, o homem? Vai, claro que vai. Precisa demais. Mas eu tô na dúvida, ô Chaib, ele é atacante de beirada ou ele é centroavante? Ele exerce essas 2 funções, né? Pelo que eu fiquei sabendo também, não pude acompanhar muito o futebol dele, mas no Peñarol, quando ele foi lançado também, era um velocista, e já no Orlando City, lá na Major League Soccer, era um cara mais de área, marcava bastante gols também. Acho que tem essa versatilidade, né? De jogar tanto na ponta quanto com camisa 9 mesmo, né? Um bom jogador, então, né? Tem muitos gols na carreira, mas uma liga pior também. Mas aí que vai a pergunta, vale? 12 milhões de euros, né? Muita coisa. Essa que é a minha dúvida. Vale ou não? Precisa aguardar agora, que nem o Flávio Lopes também. Não é unanimidade na torcida do Palmeiras, mas também foi gasto uma bela grana com ele, 50 milhões de reais. E até agora não é aquele cara que você fala, nossa, esse é o camisa 9 mesmo, né? Mas uma aposta pensando em uma futura venda, creio eu, né? O Flaco Lopes é assim, eu acho ele mas bom... quando o jogador começa com o nome de Fraco Lopes, já deu ruim. Eu acho ele bom jogador, né? É um artilheiro, sem dúvida alguma, mas ele tem aquilo que o torcedor de qualquer equipe, inclusive do Palmeiras, que é multicampeão, mas irrita qualquer torcedor. Ele é muito frio, né? Assim, ele não sente o jogo, cara. Por exemplo, na temporada, eu não tenho os números aqui, mas eu acredito, dá pra pegar aqui, mas o Flaco Lopes, eu acho que ele fez mais gols que o Caleri, por exemplo, no São Paulo, né? Eu tô pegando um argentino. Toca no Caleri que é gol. Pô, o Caleri, ele não fez tantos gols, acredito eu, tanto quanto o Flaco Lopes, só que é um cara que luta, que briga, que se desdobra, que nossa, a torcida fica alucinada com o Caleri. O Flaco não, ele é
É aquele jeitão dele, nem parece argentino, pra ele tanto faz. Isso que eu ia falar, cara, exatamente isso. Nem parece argentino. Porque o argentino, ele é na gíria do futebol, ele é aguerrido, ele é catimbeiro. Pô, o Caleri, mesmo quando ele não marca gols, ele briga e sai com o uniforme todo sujo, lutador, uma barbaridade. E o Flaco, ele é mais friozão, né? Então, o torcedor não gosta disso. O torcedor fica pé da vida. Pode falar, Chaime. Não, e essa é a primeira contratação dos grandes clubes paulistas, né, nessa temporada que se inicia, porque o Santos não se movimenta, não tem acordo com o técnico ainda, o Corinthians tem o time do ano passado, que é priorizar renovações, e o São Paulo, em uma crise financeira e crise política também, não sabe o que vai ser do próximo ano, deve manter o mesmo time. Quer dizer, o mercado não está nada agitado, né? Não, e por falar, você falou aí, né, Chaime, do primeira contratação e tudo mais, contratação chegando, saindo... E o Renato Gaúcho não fechou com o Vasco, hein? Não, falou não pro Vascão da Gama, hein? O Renato tá muito rico, tá com o burro na sombra, né? Tá muito rico. Precisa ficar sofrendo. É igual o Scheibe, vai ficar se desgastando. E o Vasco, em relação aos concorrentes, ele tá um passo atrás, né? Tá difícil pro Vasco. O Vasco, se não arrumar uma parceria... Um passito pra trás. Vai sofrer muito, porque o Flamengo tá nadando de braçada. O Botafogo também indo pro mesmo caminho. O Fluminense ainda alguns resquícios, né? E o Vasco tá aí, tá patinando. Então acho que o Renato analisou tudo isso, né? E os últimos momentos dele no Grêmio foram momentos desgastantes, né? Eu acho que ele tá estressado, né? E tem outra, até ruim falar sobre valores também, né? Mas a parte financeira pesou bastante também. O Vasco ofereceu para ele cerca de 700 mil reais. No Grêmio ele ganhava 1,5 milhão. Ele olhou e falou, não dá com 1,5 milhão para 700 mil reais jogando com um time inferior ainda, né? 1,5 milhão Era uma no Grêmio, velho. Exatamente. 700 já é um negócio, né? Tá maluco. Ele não aceitou por isso. Cara, olha que loucura que tá o futebol. Não é possível. 1,5 milhão por mês. Pro Renato Gaúcho, velho. Ultrapassadíssimo. Caraca. Ranzinza, mala, mal educado, desrespeitoso e levando 1,5 milhão, hein? Meu Deus. Mas ele pega o vestiário pra ele, né? Ele tem essa função pega muito. Vimos o que o Grêmio conseguiu aí, né? Ganhou, no final, que a senhora ganhou atrás da... Bom, meu caro Scheibe, São Paulo perdendo um jogador interessante pro Vitória, hein? Você viu o Wellington Rato, né? O Wellington Rato foi importante na conquista da Copa do Brasil também. Tá indo embora, ano passado, hein? Tá indo embora. O Vitória fez Vitória tá abrindo caixa, hein, velho? Pô, Piropitar. Exatamente. O Carpini lá, que tinha o Wellington Rato com jogadores também titulares com ele, acho que foi uma indicação do Carpini também. Você falou do Grêmio agora há pouco, o Grêmio tá prestes a anunciar o Pedro Caixinha, ex-técnico do Bragantino. Viu? Não vai sair da caixinha o Grêmio também, hein? Enfim. Ô, Scheibe, queria te dar uma triste notícia. Triste notícia pra você. O digníssimo Pombo não vem para o Palmeiras. Pior, né? Um gigante do futebol mundial entrou na parada. Eu vou contar depois do repórter CBN quem é esse gigante. E o ouvinte mandou aqui, viu, Carlão? Pra você se... A música? Ratificar. Red Bull anuncia a saída do Pérez após 4 temporadas. Pérez, Qual que é o apelido Sérgio dele Pérez. mesmo, Checo Pérez. É isso mesmo. Checo Pérez. Grande, Checo. O Vasco hoje e Santos de São Paulo é o Santos de São Paulo ou Corinthians, não entendi. Acho que é devido à crise, né? O Santos tá mal, o Corinthians financeiramente. Mas por que tem que falar do Santos, né? Deixa o Santos quieto, né, pô? Estamos se incomodando ninguém. Estamos há um mês sem treinador? Tamo! Campeonato Paulista tá aí? Tá! Mas... O ano de 2025 já começou? Já! Trabalho por reformulação, todo mundo tá contratando o Santos? Não! Mas deixa o Santos quieto, né? Vai cair de novo? Vai! Vai! Claro que vai! Desse jeito é perigoso. Pelo amor de Deus, não cai, escorrega, que nem diz um amigo meu. Ô, Bolachita, vamos lá então? Vamos pro repórter CBN. E a gente volta já com o segundo time, o segundo tempo do nosso Arena CBN. Arena CBN. Repórter CBN.
Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024, o dólar comercial opera em forte alta de 2,18%, cotado agora a R$ 6,22. O movimento ocorre enquanto o mercado financeiro mantém a atenção voltada à votação do pacote de corte de gastos do governo federal na Câmara. Ontem, os parlamentares aprovaram o primeiro projeto com as medidas. Os investidores também repercutem decisões do Tesouro Nacional. O órgão cancelou o leilão de títulos públicos previsto para amanhã, decidiu fazer uma operação de compra e venda de papéis já emitidos. No exterior, o Federal Reserve anunciou um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros para a faixa de 4,25% a 4,5% ao ano. Foi o terceiro recuo seguido. O euro vale agora R$ 6,49, elevação de 1,54%. A Bolsa de Valores de São Paulo cai 2,37%, aos 121.748 pontos. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, revogou uma norma do governo de Jair Bolsonaro que havia ampliado os poderes da Polícia Rodoviária Federal. A nova regra proíbe que os agentes da corporação desempenhem funções consideradas exclusivas das polícias federal e civis. A PRF ganhou protagonismo durante o mandato de Bolsonaro e esteve por trás de alguns momentos polêmicos, como as blitz nas rodovias no dia do segundo turno das eleições de 2022. O presidente da Turquia disse que o país e o Líbano concordaram em agir juntos na Síria após a queda de Bashar al-Assad. O ditador foi deposto por uma aliança de rebeldes. Desde então, o exército turco intensificou as operações na fronteira contra as forças democráticas sírias. Horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h35. Situação das estradas neste momento. Flávio Botelho, boa tarde para você. Boa tarde, Eliel. Muito boa tarde também a toda a sua equipe e aos ouvintes do Arena CBN. Eliel, vamos com informações de acidentes nas rodovias aqui da região de Campinas, pois a rodovia Dom Pedro I tem trânsito bastante congestionado desde ali a região do Santa Mônica até a chegada da rodovia Anhanguera. Mais cedo houve um acidente envolvendo uma moto e um veículo no quilômetro 144. Segundo a concessionária, a vítima com ferimentos moderados foi socorrida pela equipe do resgate. A pista da direita e o acostamento ainda estão interditados pelo local. Na rodovia dos Bandeirantes houve um outro acidente envolvendo uma moto, um ônibus e um veículo de passeio no quilômetro 65, no sentido capital da rodovia. O motociclista foi socorrido e levado em estado grave para um hospital em Jundiaí. A faixa 2 e o acostamento ainda estão interditados. O congestionamento segue do quilômetro 72, ali na região dos parques temáticos, até o quilômetro 65. Portanto, a melhor opção para quem segue para a capital paulista nesta tarde é a rodovia Anhanguera, que tem trânsito fluindo bem. Nas demais rodovias que cortam a região de Campinas, Eliel, o fluxo segue sem dificuldade. Eliel, é com você. Portanto, ouviu aí, né, Carlão? Você que vai para São Paulo depois do Arena, melhor caminho é a Bandeirantes. Grande Flávio Botelho. Valeu, Flávio. Não, é a Anhanguera, né, Flávio? Né? O acidente foi na rodovia dos Bandeirantes. Melhor opção é a rodovia Anhanguera. Ah, entendi. O Carlão me derrubou aqui. Flávio Botelho, camisa bonita. Ah, são camisas estilosas, né? Flávio Botelho é outro nível, né? É outro nível. Valeu, Flávio. Já você volta. Até mais, Eliel. Volto dentro da programação ainda. Valeu, abraço. Qualidade nota 1000. Vedacity é o número 1 do Brasil. Super desenho. Bom dia pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. Quatro horas 38 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Ó, os ouvintes confirmando aqui que já era, viu? Foi embora o menino aí, o Sérgio Pérez, o Tcheco Pérez. Sou São Paulino e sou torcedor do Vasco. Tá difícil pra mim, hein? Tá. Pior que tá São mesmo, Paulino e Vascaíno? Nossa. Mas como que pode, né? E dois times não são rivais, mas não tem tanta ligação, né? É estranho. Se fosse Vasco e Palmeiras, que nem São o Chay Paulo e torce, Fluminense, né? Por causa do tricolor, né? Mas São Paulo e Vasco é bem aleatório. O Chay torce pro São Paulo, pro Palmeiras e pro Vasco, sabia, Carlão? Tem essa ligação, né? Mas no mundo paralelo das torcidas organizadas, a ligação da torcida do São Paulo é com o do Flamengo, né? Do Palmeiras com o Vasco. E com o Atlético Mineiro, com ninguém. Né? Corinthians tem uma certa amizade, né, com o Botafogo. Do Rio? Botafogo com uma das torcidas, uma né? das. O São Paulo também. O São Paulo é com a jovem, né, do Flamengo, né? Porque com a raça tem treta. A jovem é a raça do Flamengo, as duas do Flamengo não se dão, né? A Tupi e a Mancha se dão, ô Fábio Scheibe? Hoje em dia tá melhor essa relação, mas já teve muita briga, viu, entre as duas. Hoje em dia tá melhor. E a Savoia, Scheibe? Savoia é pra alegrar o ambiente ali, né? O pessoal mais jovem. Savoia. Agora ele chutou o pau da barraca, né, Aqui em Campinas tinha uma, não sei se o Fábio Scheibe conhece, é um braço da Mancha, Camorra. Não sei se você se lembra. Camorra. É aqui de Eu Campinas. lembro, no Pacaembu, principalmente, tinha umas faixas bem no centro do Pacaembu. O pessoal aqui enormes as faixas, né? O Scheibe, nós estamos falando de São Paulo aí, do Wellington Rato saindo, do Santos, não chega ninguém, mas e o Timão também, hein? Tá paradinho, hein? É que também o Corinthians contratou todo mundo, né? Quer renovar, né? Precisa renovar. Agora tem que renovar. Quer renovar principalmente com os jogadores da frente, né? O Thales Magno, o próprio Romero também, tem o Maicon. O Corinthians também não é crítica ao Corinthians, mas tem que ser levantado isso, né? Esse problema da dívida também atrapalha bastante numa futura negociação no mercado também. O Corinthians não está tão bem visto. Muitas situações de fair play de transfer ban que acabam chegando ao Corinthians, o Corinthians muito endividado, deixando de pagar muitos clubes, isso pode atrapalhar também, né? Mas está realmente diferente esse ano, os times não estão atacando bastante, o Corinthians pretende justamente manter, está pensando nessa filosofia de manter o time que terminou tão bem, 9 vitórias seguidas no Brasileirão, mantendo o Ramon Dias, deve apostar nisso, pelo menos pro Paulistão, né? Cara, o dia que essa bolha do Corinthians estourar vai ser perigoso, hein? Mas como assim? A dívida, né? A dívida é gigante. 2 bi? 2 bi. O São Paulo parece que tá em 900, tá quase chegando na turma do bilhão aí também. Mas é um absurdo, né? O clube deve 2 bi pra mais e contrata torta direito, não sabe se vai pagar, se não vai. É claro que o time terminou bem a temporada, mas fora de campo, né? Politicamente, o Corinthians é muito difícil, é muito complicado, hein? Não, e hoje quem deu uma entrevista coletiva falando sobre isso também foi aquele presidente, aquele folclórico também, presidente do Atlético Goianiense, né, o Adson Batista, falando justamente isso. O clube está devendo mais de 2 bi e está cobrando o fair play financeiro da CBF. Vai dever a conta de luz da sua casa para ver o que acontece. O cara vai lá e corta, velho. Corinthians não, deve 2 bi e monta time bom ainda. E de marmita? Desses 2 bi, quanto que é de marmita? Só para tirar dúvida. Lá. Mas essas coisas a gente cita o Corinthians, que é o exemplo mais forte que a gente tem. Mas, cara, uma vergonha isso no futebol, né? O clube deve, contrata. Eu acho que quem tá assumindo, quem é o presidente, quem é o comandante da entidade nesse momento, tem que assinar um termo lá, ó. Se não pagar, vai estourar pra você aí. Exatamente. É muita irresponsabilidade, tá louco. Vamos pros ouvintes que estão mandando áudio pra gente também no 9918690
70. Põe no ar, Eduardo Boa Rodrigues. tarde, Arena CBN. Opa! Tarde. Ô, Eliel, Oi. pergunta pro Carlão se o Mundial continuar nessa mesma pegada aí, o Corinthians vai ser o último sul-americano a ser campeão por mais quantos anos? 20. E pergunta pro Scheibe aí, o Scheibe que é o porta-voz do Palmeiras, se não dá certo pegar a medalha do Henrique e levar lá pro salão do Palmeiras. Aí não, hein? Pelo menos sente um gostinho da Aí foi medalha mancada. mundial. Eu não gosto que fala com o Scheibe assim não, Carlão hein? do Nova Aparecida. E é Carlão também. Mas ele né? apelou com o Fábio Scheibe, não é assim não, pô. Pô, pegar o Hendrick e levar a medalha. Tá tirando um sarro assim? Aí não, pô. Ai, que da hora, mas seria legal, hein? O Hendrick, representante, né? O Hendrick, com 6 meses de Real Madrid, já foi campeão mundial. Cuidado. Para, Carlão. Fica dando ideia dessas piadas. Para com isso. Essas piadas não, pelo amor de Deus. Vai mais um ouvinte Palmeiras aí pra muito gente. grande. Boa tarde, galera do Arena. É o Manuel Fernandes, engenheiro Coelho. Ô, Manuel. Eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito dessa contratação do Pedro Vilhena pela Ponte Preta. Qual o comentário? Verdadeiro tiro no pé. Eita! O cara é aposta. Vixe. Se for bem, ele vai usar a Ponte como vitrine, porque ele já declarou que não quer disputar nem Série B nem Série C, ele quer disputar a Série A. Vai largar a Ponte na mão aí, né? Então, contratação desnecessária, um tiro no pé. Como diz João Carlos de Freitas. É bom, mas se puder evitar, melhor. Mas não evitaram, né? Então, vai ser um tiro no pé. E aí, Carlão? Paulinho Grande Vilhena. abraço. Olha, eu concordo com Paulinho o Vilhena ouvinte. não é ator? Esse é Pedro Vilhena. Ah, Tem que esse tomar é Pedro. cuidado, porque confunde mesmo. Ah. Mas eu concordo assim, que é uma aposta, sem dúvida alguma, é um jogador que pertence ao São Paulo, né, tem contrato até 2026, é um outro tipo de atleta que a Ponte contratou, esse é mais novo, 22 anos, diferente de outros aí que a Ponte tem contratado, né, com acima dos 30 anos. Agora, uma coisa que chateia o torcedor, mas o cara que é jogador, ele não pode, ele foi contratado para permanecer a temporada 2025 inteira, mas ele não pode se contentar com Série C de Campeonato Brasileiro. Isso é culpa nossa, é culpa de Guarani, é culpa de Ponte Preta. O jogador ele vai usar realmente a Ponte como um trampolim. Qual que é o objetivo dele? Ou é São Paulo voltar para o clube de origem, ou é então uma transferência para o futebol do exterior. Então a Ponte, mesmo numa Série C, mas disputa um Paulistão, é uma vitrine. E eu acho que é isso que ele pensa. Agora, se ele falar, eu vim aqui porque eu quero disputar a Série C, ele tá mentindo. A Série C é um terror, né? Tá louco. Em outra esfera, assim, também, a gente pode comparar com o Botafogo, quando trouxe o Almada. O Almada já sabia que ia pro Lyon, depois de 6 meses, acabou conquistando muitos títulos aqui pra gente, muito importante. Diferentemente, não é a mesma categoria de Série C ou desse tipo de torneio, mas para o Almada foi isso que ele fez. Fez um trampolim justamente para chegar à Europa, conquistando. Você acha que a torcida do Botafogo ficou triste com a chegada dele aqui? Teve o retorno técnico, né? Além de ter contribuído tecnicamente, a qualidade dele, ele contribuiu com títulos também. Então a Ponte, os jogadores mais novos, né, a Ponte vai ter que se deparar, o Guarani também, a mesma coisa, vai ter que se deparar com essa situação. O cara vai utilizar os times de Campinas como um trampolim, até porque os mais novos, eles vão pertencer a outras equipes maiores, como o Vilhena pertence ao São Paulo. Então, não tem jeito, é culpa dos nossos dirigentes. Hoje somos Série C de Campeonato Brasileiro. Série C. Série C. Mas aí olhando pro outro lado, né, pulando o muro, o Guarani já faz um investimento um pouco mais pé no chão, né, Carlão? Então, o Guarani, ele trouxe até agora 4 jogadores, né, tá para anunciar aí mais 2 do Vitória, mas oficialmente 4 jogadores, 3 já adaptados ao Guarani, né, o Gabriel Mesquita passou há 2, 3 temporadas, teve uma passagem razoável, o Alan Santos e o Isaac jogaram ano passado numa temporada não vitoriosa, mas uma temporada que terminou de uma maneira mais feliz pro Guarani, né? 23 quase que conquistou acesso, né? Foi uma temporada frustrante, podemos dizer assim, mas o Isaac me surpreendeu, porque é um jogador que conquistou o acesso com o Mirassol, não era titular, mas era um cara utilizado com frequência pelo técnico Mozart Santos, e o Guarani teve a criatividade aí de convencer o Isaac a retornar. Então eu acho que das contratações até aqui do futebol de Campinas, a do Isaac é a que mais me surpreendeu positivamente.
Bom, são 4 horas e 47 minutos. Por falar em surpreender positivamente, Carlão. Maravilha. Por falar numa Chegou surpresa o momento. boa, sabe? Um negócio bom, assim, pra você ficar feliz, pra você ficar 100% contente. Quer ter sossego? Quer ter tranquilidade? Quer fugir do barulho, ouvir apenas os sons da natureza? Então eu tô falando pra você que você precisa do Ville Santen. Um empreendimento em Campinas com lotes a partir de 450 metros quadrados, com clube de lazer completo e ainda, um amplo espaço para você curtir os sons da natureza. Maravilha. E o melhor, a localização espetacular. Ali, na entrada de Souzas, pertinho do Clube da Hípica, pertinho do Shopping Iguatemi e de tantos outros shoppings que tem naquela área. Tá pensando o quê, hein? Perde tempo, mas não. Lotes a partir de 450 metros quadrados. Você pode escolher o tamanho que você quiser. Se quer um grandão, fica com grandão. Se quer o médio, fica com médio. É isso. Entra aí, villesantene.com.br. Procure mais informações. Corre, hein? Não vai demorar, não. villesantene.com.br e viva a experiência de viver bem. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Hora do vôlei, para falar para você que o Vôlei Campinas engatou a 6ª vitória seguida. Venceu ontem, sabe quem? Nada mais, nada menos do que o SESI Bauru, lá no ginásio Panela de Pressão, na casa do adversário. Jogo difícil, começou perdendo por 1-0, fez 2-1, empatou 2-2 e venceu no tie-break 3-2. E o ponto a se lamentar deste jogão é a possível lesão aí do Bruninho. O levantador e capitão do Vôlei Campinas sofreu um estiramento no braço e está aí passando por exames para identificar qual a gravidade da lesão e se ele vai precisar de um tempo fora das quadras para se recuperar e voltar na fase aguda ou talvez um pouco mais breve na Superliga. Superliga esta que dá uma pausa, hein? Vai ficar sem jogos neste período de Réveillon e também de Natal, na época das boas festas, mas volta a jogar já em janeiro. E claro, a casa do vôlei em Campinas é a CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Arena CBN.
4h52, de volta, hein? De volta com o nosso Arena CBN, época de fim de ano, não tem muita notícia, é mais especulação, aliás, mercado da bola e por aí vai. Estávamos falando aí de Ponte Preta e Guarani, quem pode subir a avenida é o lateral direito Pacheco. Vai trocar de time, hein? Defendeu o Guarani na Série B, mas já estava jogando lá embaixo. Tratativas com a Ponte Preta. Agora vai jogar lá em cima. Em Campinas a gente fala lá embaixo, né? Porque é o brinco de ouro da princesa. E fala lá em cima. E o Bugrino fala lá em cima. Agora, tem os pejorativos, mas deixa pra lá. Melhor não. Melhor não. Por falar em mercado da bola, o Fluminense tá interessado no lateral do Botafogo, hein? Quem? Marçal não vai fica, com Deus, né? O Botafoguense não tá fica, falando. né? O Marçal, jogador veterano. O Botafoguense tá falando, vai tarde. Ajudou, né, nos últimos jogos. O Scheibe que gosta do Marçal, sabia? Marçal, acho que vai deixar. Nunca gostei muito dele, não, também, no jeito. Depois ele igual o Alex Telles, Cuiabano também, perdeu espaço. E o Fluminense tá atrás também do volante Zé Rafael do Palmeiras, acabou de sair no GE aqui, que fez uma oferta pra ele, o Fluminense pode... Todo mundo quer o Zé Rafael? Contratar. No Palmeiras parece que perdeu espaço, né, cara? O contrato dele vai até o fim agora? É 2024? Não lembro. Acho que não, né? O Palmeiras vai ter uma compensação, né, em caso de saída, né? O Atlético Mineiro tá com o Luiz Castro na alça de mira. Então, o Luiz Castro deu um bolo no Santos aí, demorou pra responder. Acho que o Atlético deve ter chegado com uma proposta melhor. Agora ele atende o telefone. Mas quem tem esse Luiz Castro que virou a bola da vez no futebol brasileiro, Scheibe? Conta pra mim aí, não conheço esse cara não, velho. Botafogo, né? Ele que montou esse time aí, né? Apesar de ter saído no meio, né, com o convite do Cristiano Ronaldo para ir pro Al Nassr, ele fez conhece bastante o futebol internacional também, mas ele dos foi portugueses que vieram. Então, ele foi demitido do Al Nassr, só que tem um problema nesse interesse do Atlético Mineiro, assim como outros times, que ele tem contrato, quer dizer, ele foi demitido, mas ainda ele vai receber até junho do próximo ano, desse 2025, do Al Nassr, cerca de 3 milhões de reais por mês, mesmo não estando empregado, 3 milhões de reais, tinha no contrato isso, e se ele assinar com outro clube, esse valor cai, e no Al Nassr não é obrigado a pagar mais nada pra ele. Então acho que ele tá empurrando com a barriga, né? 3 milha sem fazer nada tá bom demais, né? Ele tá vivendo igual o Fábio Scheibe, velho. Tá pensando o quê? 3 milhas de perna pro ar, rapaz. Pelo amor de Deus, eu não ia nem ver jogo. Quer ouvir proposta do Santos, uma fumaça danada, do Atlético Mineiro, uma bomba, crise um também. Vestiário problemático. Aliás, você falou de vestiário aí, manda o Renato Gaúcho lá pro Atlético Mineiro, Scheibe, pra segurar a coisa lá. Lá agora tá saindo todo mundo, né? O último apaga a luz, tá saindo praticamente todo o time que foi vice-campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, pelo menos os reservas. Já saiu, o já foi, o Allan Kardec. Nossa, vai ficar só a espinha dorsal, né? Allan Kardec tá indo pra onde? Nossa, o Allan Kardec fez um gol na temporada. Aí vai aparecer lá no Santos. Vai ver. E aí você vai falar, quanto quer ganhar o Allan Kardec? Menos de 700 eu nem converso. Não, tem uma reportagem legal no Globo Esporte falando do Marinho, né, Carlão? De salário de 600 mil, aí parar no Fortaleza, que hoje ele deve estar, sei lá, com 150, 200 mil. Que loucura, olha o futebol, cara. Como pode, hein? Coisa de maluco. Ele saiu do Santos pra ir pro Flamengo por 600 mas no Fortaleza véio. Não é 150 não, é uns 300, hein? Não sei. Não Fortaleza sei. Tá no status hoje. Mas o futebol do Rio Grande do Norte não tá com essa potência toda, né? Vamos esperar. Bom, o Mundial acabou, então oficialmente nós não temos mais competições de futebol envolvendo os brasileiros, né, Scheibe? Não tem. O Botafogo tinha despedido na semana passada, agora acabou o Mundial hoje, vai continuar essas ligas europeias, né? Aquele Box Day que tem na Inglaterra, que são jogos dia 25, 26, 25 não, 26, 27, 28. É isso que temos que nos contentar até o início da Copinha, dia 2, hein? Nossa, dia 2 começa a Copinha. O Fábio Scheibe conta as horas pra Copinha, cara. Verdade, velho. Não tinha ganhado nenhuma, depois tirou o lacre, não quer. Ficou agora abusadinho. Eu e o André Galassi, Vocês vão assistir jogos aonde? Convidei ele para vir a Salto aqui, para conhecer o Amadeu Mosca, aqui do lado de Itu, um grande estádio, Esfera, um trabalho muito bem desenvolvido, um time de empresários também. Vamos ver se ele vai comparecer aqui comigo. A gente quer visitar os estádios do interior paulista, né? Que ideia bacana, hein? Isso aqui é não ter nada para fazer. Não posso deixar de perder. Pelo amor de Deus, me convida que eu não posso deixar de perder isso aí, viu?
Tem de Porto Feliz aqui do Nossa, lado. amor, maravilhoso. Esportivo Brasil. Só se fala em outra coisa lá em Porto Feliz. Essa foi boa. Os dois conversando, combinando isso aí. Eu falei, meu senhor. Ó, mas eu já fui no de Porto Feliz, hein? Eu já fiz uma transmissão no de Porto Feliz. Ernesto Rocco, nossa, né? Como chama? A cidade também é... Ah, bom, vamos seguir. Eu fui em Tatuí fazer Guarani e Paraná. Tá piorando, vamos parar por aqui, vai. Vamos abrir o sarcófago, 4h57. Ei! Dia de Santos Reis. Não, dia de Santos Reis é dia 6 de janeiro. 6 de janeiro. Minha avó nasceu dia 6 de janeiro. É mesmo? É. Olha aí que legal. E ela morreu dia 6 de janeiro também. Ô, louco. É. Abriu? Ponte Preta e quem? Ponte Preta. Vamos já falar pro um jogo que é o rival. É um jogo que é rival. Não é derby, mas é um segundo rival da Ponte Preta. É o Campinas. Não, é o Paulista de Jundiaí. Não, mas de novo, ontem foi Guarani e Paulista de Jundiaí. É, cabelo, né? Cabelo Férias, não sabe né? fazer nada também, Férias. pelo amor de Deus. Paulista não tem e vídeo. Ponte Preta, não tem vídeo. Ah, 70... Já é a primeira dica. 78. Já cravei. 78. Não, 78 não é, porque foi ontem. Foi ontem, 79. 79. Fábio Scheib, e aí, Fábio Scheib? Não, o acervo começou em 79, né? Eu vou pular pra 77, então, cara. 77 é um ano importante na vida da macaca. Mas não foi. Você ganhou de novo? Ganhei de novo. 76. 71, cara. Caramba! Até me surpreendi com a data quando eu fui. Eu me surpreendi com a data dessa música. Tudo bem que o 70, Raul Seixas nasceu há 10 mil anos atrás, mas... Pô... Que isso, velho. Não sabia que essa música era de 71, não. E a Ponte enfrentou o Paulista de Jundiaí, sapecou 2-0 no Galo da Japi. Isso é sempre importante ressaltar, né? Mas vamos lá da escalação da macaca? Bora. Bora lá. Ponte Preta. Valdir Pérez, Marinho, Dagoberto, Valdir e Santos. Gilberto e Serginho. Ditinho, Manfrini, depois Paulinho. Pedro Paulo, depois Mosca e Tuta. E olha o Paulista. Se pudesse 2 só, Carlão, 2. Pra hoje? É. Valdir Pérez, goleiro, né? Multicampeão no São Paulo. Manfrini, artilheiro. Nossa, jogava muito. Foi pro Fluminense. Perfeito. Paulista, Luiz Fernando, Luizinho, Jurandir, Colombo e Jair. Adair e Benê, depois Roberto. Wagner, Aloísio, depois Maritaca. Mazinho e Toninho é o Galo da Japi. Você gostou do Maritaca? Maritaca. Acho legal essas escalações antigas, tem uns nomes bem aleatórios, bem diferentes, né? Pô, Paulista e Ponte Preta, rapaz do céu, o bicho pegava. Era briga de foice no escuro. Aí ele aí, ó. Raul Seixas, falei, ó. Há 10 mil anos atrás. Tem um monte de amigo meu que nasceu nesse período, só não sabe. Que eu não queira demais. Ah, não, eu não saiba demais. Ei, o Raul também é época de fim de ano, erra toda a letra, né? Raulzito. O mais legal é pior que todo mundo vai no bar e no fim toca Raul. O maluco beleza. Nossa. A bateria fazia 35 viradas, né? Tudo desnecessário. E o legal é que o som dos tons eram o mesmo, né? Parecia um cavalo trotando. É a qualidade sonora da época. Essa música aí é de quando, Bolacha? Há 10 mil anos atrás, né? Boa. Não, mas é sério, vê. Eu queria saber de quando é... Tem o Cowboy Fora da Lei também. Cowboy Fora da Lei, Guita, Nossa, tem muito. Ouro de Tolo, Óculos Escuros. Gênio, né? Gênio. Essa música é de 76, viu, Leão? Olha, ela é depois da música do Santos Reis, então. Caramba. Cara, faz falta uns malucos assim, né? Raul, Tim Maia, tudo uns loucos, mas nossa. O Cazuza. Nossa, gênios. Nossa, Renato Russo. Chorão. Muito louco. Verdade. Acho que a década de 80 que foi a que mais teve essa junção de Cássia malucos. Eller. Né? Cássia Eller, louca também, mas gênia. A saudosa, né? Recém, esse ano, a Rita Lee, Elza Soares. Rita Lee. Lança Perfume. Vanusa, verdade. Grandes nomes Jovem Guarda, do né? cancionário brasileiro, hein? Mulher de Antônio Marcos. Antônio Marcos era outro maluco. Antônio Marcos, mas tinha umas músicas bonitas, hein? Bonita, tá louco. Nossa. Vambora, né? Fechou, né? Fábio Scheib. Bom fim de semana pra você. Viu, aí, Fabião? Fim de semana, papai. Quarta-feira aí. Você tá dando folga, cara. Agora é ele mesmo. Tchau, meu caro Carlão de Freitas. Amanhã, Antônio Lupe de volta, hein? Sem bermuda, hein? Graças a Deus. Valeu. Arena CBN.
Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br